bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos para o terceiro episódio de Mistérios Sem Solução. E esse daqui é o mais sem solução mesmo, porque no final o suspeito sumiu. Ninguém sabe onde o suspeito foi parar. Vamos lá, vamos contar a história hoje do Javier Dupont de Ligonnès. Um nome bonito, né? Ele era um aristocrata francês, vinha de uma família que subentende-se que tinha muitas riquezas, né? O que, na verdade, na sua juventude aí, né, realmente era. E o que acontece? O Javier, ele começou a namorar a Agnes. Só que ele queria, assim, com a idade que ele tinha ali, seus 17, 18 anos, ele queria poder viajar, poder conhecer o mundo e tal. Então ele acabou terminando o seu namoro ali com a Agnes e viajou por um ano. Nesse um ano, a Agnes acabou engravidando de um outro rapaz e quando o Javier voltou, ele queria ficar com ela. Então ele acabou assumindo ela e o filho dela, tanto que o filho dela nasceu com o sobrenome dele, né? E coisa que não era comum na França daquela época, né? Mas ele acabou, como ele queria ficar com ela, ele gostava dela, então ele assumiu o filho dela e acabaram se casando. Dessa relação aí, nasceram mais outras 3 crianças, né? E eles aí eram uma família perfeita, né? Assim, o filho mais velho já estava encaminhado, a segunda menina já estava, tipo assim, ela gostava muito de estudar, né? Então, assim, os filhos eram todos, tipo assim, você via futuros brilhantes ali para eles, né? E o que acontece? Aparece ali no documentário um amigo dele que conheceu ele na década de 80, assim, mais ou menos, 70. E ele diz o seguinte, que o Javier sempre teve um bom coração, né? Que quando ele sofreu um acidente de carro, o Javier disse pra ele, não, no que você precisar, eu vou te ajudar, pode contar comigo, eu não vou te deixar sozinho, tanto que eles eram melhores amigos, né? Daí tem fotos deles lá quando eles eram mais jovens, né? E até ele mesmo que conta essa história aí, que o Javier acabou indo viajar, fazer um intercâmbio durante esse um ano, mas quando ele voltou, ele quis ficar com a Agnes, né? E ele conta que aquilo não era comum, então ele falou, cara, esse cara é, tipo assim, é muito determinado, ele é muito corajoso, né? Por fazer isso, né? E assim, eles eram uma família perfeita, né? Tanto que a vizinha aí que morava na frente conta que sempre via eles com as janelas abertas quando eles iam viajar, até as venezianas ali eles deixavam aberta, né? Ela sempre ouvia ali as brincadeiras da casa, né? E assim, eles eram uma família feliz, né? Daí a vizinha, que sempre reparava nisso, sempre aberto, a casa sempre movimentada, as crianças sempre chegando e saindo. Quando as crianças voltavam da escola, elas passavam na frente da loja dela, que ela trabalhava com costura, né? Então ela sempre estava vendo aquela família, né? E, de repente, um dia ela se deparou com a casa fechada. Ela falou, nossa, que estranho. O que será que aconteceu com eles? Eles foram viajar, será? Mas, geralmente, quando eles iam viajar, eles comentavam com a vizinha, né? O que todo mundo faz, né? Pra dizer, olha, se alguém chegar aqui e sair levando minhas coisas, não tô de mudança. Então, geralmente, a gente avisa o vizinho, olha, se você estiver por aí, dá uma olhadinha na minha casa e tal, né? Então, geralmente, ela sabia se eles iam viajar ou não, né? E ela achou estranho porque a casa ficou fechada por 1, por 2, por 3 dias, né? E depois, outros vizinhos ali comentam que viram somente o Javier, sozinho. Não viram as outras pessoas ali da família, né? Então, ela decidiu chamar a polícia aí, né? Porque ela mesma não tinha visto o Javier, né? Então, ela achou muito estranho, né? E nesse meio tempo, familiares receberam cartas, né, dizendo que eles tinham que ter ido para os Estados Unidos, assim, rapidamente, porque eles estavam num programa de proteção de testemunhas, então eles não iam se comunicar com ninguém, eles não podiam falar onde eles estavam, e a hora que desse eles falariam e tal. E a família achou muito estranho.
E assim, a mãe da Agnes disse: não tem porquê, a minha filha não iria embora daqui sem se despedir, não tem sentido nenhum. Então a polícia decidiu ir até a casa. Quando a polícia foi até a casa, eles não viram nada, a casa estava arrumada e assim, não tinha nada de estranho lá, né? Então, nessa primeira visita, eles não acharam nada de estranho. Daí, foram uma segunda vez. Na segunda vez que fizeram ali a revista mais minuciosa, acharam os corpos dos 4 filhos, mais a esposa. E o mais intrigante foi o seguinte: os 4 que era a esposa e 3 filhos estavam em uma cova, né? E um dos filhos estava mais separado, assim, né? Estava numa segunda cova que foi aberta, né? E até os cães deles estavam aí também nas covas, né? Então, só que eles estavam ali num local que seria meio que... Era uma varanda, assim, né? E tinha ali para você ter acesso a essas covas, você tinha que se abaixar ali e entrar na parte de baixo ali, sabe? E o que acontece? Esse amigo aí do Javier falou que ele sentia muita dor nas costas. Então ele fala, não tem como ele ter feito isso, porque ele tinha dor nas costas, não teria como ele entrar nesse buraco para levar corpos para lá, né? E a polícia não achou aí, nos plásticos que envolveram aí os corpos, a polícia não achou nenhuma impressão digital. A casa, eles fizeram uma investigação e não tinha sangue pela casa, ou seja, ninguém limpou nada. Como isso foi possível acontecer? E todos os corpos tinham 2 tiros na região da cabeça. Então, assim, isso tem que ter sujado em algum momento, né? E foi feito aí o exame nas crianças, as crianças tinham tomado um remédio para dormir. Então, assim... Eles nem souberam o que aconteceu, digamos assim, né? E a esposa parece que usava aí um aparelho para apneia do sono, né? Então, ela usava um aparelho aí. E o que a polícia acredita que ela tenha sido a primeira vítima, né? E depois vieram os filhos. E acredita-se que o outro filho está nessa cova mais distante por conta de que ele não estava na casa no dia que aconteceu. Ele estava na faculdade, né? E diz que o pai ligou para ele dizendo que a mãe havia sofrido um acidente de bicicleta, que ele precisava vir para tá com ela no hospital e tal, e ele voltou. Então, provavelmente nessa volta dele foi onde aconteceu isso, né? E o que acontece? Depois disso, como eu falei, o Javier foi visto por alguns vizinhos sozinho. E a polícia começou a ir atrás do rastro dele aí, passando cartão de crédito. Ele foi vivendo uma vida normal, ele pegou o carro, pegou uma espingarda que, nesse meio tempo, o pai dele veio a falecer. Daí ele foi no apartamento do pai dele para ver se tinha alguma coisa de riqueza, né? E infelizmente não tinha nada. A única coisa que o pai dele tinha deixado foi uma espingarda. E ele pegou essa espingarda, levou para casa. Nesse meio tempo aí, né? Ele foi em um clube de tiro para aprender a atirar. E ele comprou um silenciador para essa espingarda. Era uma espingarda, era um rifle calibre 22. Era um calibre 22. Então, ele comprou esse silenciador aí. E o que acontece? Imagina, foram 4 filhos e mais a esposa, ou seja, foram 10 tiros disparados. E nenhum vizinho ouviu isso, né? Então, tudo leva a crer que quem fez isso foi o Javier, né? E ele pegou o carro, né? Passou em restaurante, passou em banco, sacou dinheiro, estava com dinheiro vivo, né? E foi parar em um hotel, daí deixou aí o carro no hotel e ele foi capturado pelas câmeras saindo a pé. E ele saiu com essa bolsa onde estava aí esse rifle, né? Então, assim, para a polícia, eles imaginaram, né? Ele fez tudo isso com a família, agora ele vai atentar contra si, né? Só que não acharam o corpo dele, né? Isso, o que eles entendem é que ele só fez isso para que imaginassem que ele faria isso. Porém, do local que ele estava, do hotel para onde ele saiu a pé,
ele estava a 24 quilômetros, se eu não me engano, para pegar um navio e a poucos quilômetros para pegar um trem. Então ele conseguiria sair da França de trem ou de navio. E o amigo dele que fala aí no documentário, ele diz o seguinte, que muito provavelmente ele foi para a Argentina num navio. Por quê? Porque ele falava muito bem o espanhol. Então provavelmente ele fugiu para lá e hoje deve viver uma nova vida, né? Porque o corpo dele não foi encontrado. Ele tinha essas duas opções para sair da França, que seria de trem ou de navio. E, assim, como diz um amigo dele, ele tinha um rosto comum. Então, ele podia muito bem ter ido para a Argentina, ter vivido uma nova vida, né? Tipo assim, ninguém ia saber quem ele era, que ele era um procurado. Ele podia deixar a barba crescer. Que nem aconteceu no... Tem um que conta lá sobre um cara que era de um restaurante, que ele fez a mesma coisa. Fugiu e deixou a barba crescer, deixou o cabelo diferente, para poder conseguir fugir aí da polícia, né? Então, o que o amigo dele acredita é que ele tenha feito isso. E acreditam que ele tenha fugido aí para a Argentina. Então, assim, esse é realmente um mistério sem solução, porque ninguém achou o cara até hoje, né? Só tiveram ali a família inteira, né? Só sobrou ele e até hoje ele não foi achado. Bom, pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.